para a pergunta que eu tô que nem o Rodrigo também, a pergunta que eu tô mais curiosa, mas assim, eu queria também que vocês respondessem de uma forma simples, né, para dar tempo de todo mundo falar. Como vocês se converteram, como vocês entraram em contato com a espiritualidade que vocês têm hoje? Eu vou falar então que eu falo mais rapidinho. Eu tive contato com a religião muçulmana por meu pai ser muçulmano e minha mãe ela é evangélica pentecostal. E aí eu tive os dois lados em casa, né? O meu pai ele não era muito religioso, então eu busquei a religião sozinho. Eu acho que foi isso que me fez converter. A religião muçulmana é uma das religiões que menos eles pedem para que você frequente, tem que partir de você. Então eu gostava muito disso, porque em casa minha mãe era muito invasiva. A gente tinha que fazer o que ela achava que era certo, e aquilo me incomodava muito. E quando eu comecei a conviver com os muçulmanos, ele falou, cara, como é que se diz, o seu julgamento, o seu compromisso é com Deus, não sou eu que tenho que falar o que é certo e o que é errado. Você que vai buscar Deus e não Deus que vai vir aqui te buscar. Então, assim, você busca Deus que você vai conseguir conversar com Ele, você vai conseguir encontrar com Ele. Então, assim, você tem que se adequar à religião, e não a religião se adequar a você. Então, não tinha aquele negócio de tipo, mas eu só bebo fim de semana. Não tem bebida, entendeu? Você não profana as regras da religião. Você que se adequa àquilo que você não fazia antes. Então, quando eu comecei a ver aquela questão do dízimo, que a mão direita vê, a esquerda não olha, então não tinha aquela questão de tipo, tal pessoa deu tanto naquele dia e foi muito maravilhoso. Não, a gente não pode nem falar quanto que a gente dá, tem que ser totalmente secreto. Então, esse tipo de coisa foi me cativando, sabe? Eu falei, realmente é pelo bem e não ser valorizado pelo que você dá, e sim valorizado pelo que você é. E aquilo foi me cativando. E aí eu já não bebia, porque com mãe pentecostal evangélica e pai muçulmano não tem bebida em casa. Minha mãe nunca gostou de carne de porco, nem meu pai, são coisas que a gente leva muita risca, a gente não comete, para a gente é pecado. Tanto é que todo mundo aí deve comer carne de porco e a gente não julga. Você nunca vai ver a gente falando, por que você come isso? A gente, inclusive, dá risada, porque quando tem no único lá, eles colocam presunto, eles ficam falando, olha aí, Sam, come não que é pecado, que é haram e tal, e a gente até brinca com isso. Porque eu vivo num país ocidentalizado, então pedir para as pessoas não fazer o que na minha religião não é certo é pedir demais. Então a gente que tem que se adequar a essa realidade ocidental. Mas eu não posso falar, porque todo mundo aqui come, eu vou comer. Então isso na religião muçulmana me chamava muita atenção. Foi aí que eu me converti. Foi aí que eu decidi casar no Oriente Médio com uma mulher árabe, muçulmana, com 3 encontros, não foi arranjado, foi eu que escolhi, é ela que aceitou, e a gente casou com castidade, com tudo que tem direito, porque em algum momento da minha vida, como eu falei, quando eu fazia o errado e eu não sabia que era errado, os colegas falaram aí muito bem, a gente não sabia que era errado e não estava cometendo pecado. A partir do momento que eu descobri que era errado, eu falei, agora está na hora de viver em castidade e casar como todo muçulmano deveria. E aí foi a hora que eu realmente me entreguei completamente a essa religião. Deixa eu falar então, a minha é um pouco mais comprida, né, digamos assim. Bom, em primeiro lugar, eu tenho como ponto de partida a diferença entre religiosidade e religião. Assim, religiosidade é o que a gente tem interno, o que movimenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resposta à pergunta primária, quem a gente é, para onde a gente vai, por que a gente está aqui, coisas transcendentais nesse tempo. E a religião é uma coisa basicamente humana. É uma interpretação e uma proclamação humana, criada por parâmetros humanos. Claro, eu acho que todos nós adotamos que com interferência do plano espiritual, com a bondade divina, mas é algo humano, praticado por humanos, né? Então, para mim, eu sempre tive muito claro, pelo menos para mim, né, que a verdade ela é única. Sei lá qual é, não tenho a menor ideia qual é, mas a verdade é única. Só que nós, como seres diferentes, temos necessidades e oportunidades e afinidades de se relacionar com essa verdade única de maneira diferente, né? Então, a pluralidade da religiosidade é, para nós, extremamente importante.
extremamente importante e não só respeitada, quanto, não diria incentivada, mas quando a gente abre as portas, por exemplo, de um terreiro, chega gente católico, evangélico, muitos escondidos, às vezes, assim, não fala não, quero falar, não, claro que vai falar, vai entrar aqui, senta. Às vezes quer conversar, quer expor, quer ver uma outra oportunidade, quer ver uma outra maneira de encarar as coisas, né? E a gente dá muita fé nisso. Eu, por nascimento, né, digamos assim, né, por berço, né, sou católico não praticante, que eu acho maravilhoso esse termo. Né? Eu nasci católico não praticante porque minha família era católica não praticante. Então, assim, todo mundo dizia no censo do IBGE que era católico, mas, né, ficava por isso mesmo, né. Meu pai sempre teve, enquanto vivo, né, agora já está desencarnado, sempre teve um apreço pelo mundo espiritual, pela astronomia, apesar dele ser engenheiro, né, ele gostava de fazer os mapas astrais, isso na época que nem tinha computador, tinha que fazer na mão mesmo, assim, né, na canetinha, tinha umas canetinhas que ele ficava desenhando. E a minha mãe sempre teve alguns fenômenos, digamos assim, não explicados, né, de maneira ortodoxa. Sempre teve eventos espirituais bastante complicados e complexos na minha casa, sempre. E, fora isso, a minha relação com a religião católica não foi muito boa, e nada contra, não é nada que a religião católica é boa, não, foi a minha vivência, a minha afinidade não foi boa, eu não desgosto, pelo contrário, eu sempre respeito, a gente fala que a gente utiliza muita coisa, mas enfim, não me tocava, né, não me explicava certas coisas, como eu já coloquei aqui, né, da diferença, né, pô, se a gente está aqui para melhorar, e a criança que morre com 1 ano de idade, não teve chance? Não teve oportunidade? Será que ela vai para o céu, vai para o inferno? Ela nem teve chance. Será que é igualmente válida a comparação? Então, essas coisas que o Rodrigo falou do mistério, para mim, me incomodavam. Não pode ter mistério. Claro, tem coisas que a gente não consegue conceber, mas não é possível que não possa ter uma outra explicação. Enfim, participei de movimentos católicos, eu participei da Escalada, que é um evento, não sei nem se existe ainda, né, mas é um movimento católico, fiz a Escalada em 2000, participei 2, 3, 4 anos lá, isso eu já estava velho, com 18 anos, 19 anos, uma coisa assim, no 3º ano. Mas alguns conflitos internos mesmo, né, conflitos meus mesmo me afastaram. E aí eu me afastei completamente da religião católica, de qualquer outra, né? E aí os eventos espirituais, digamos assim, quero falar, não sei como é que fala, mas assim, alguns acontecimentos espirituais se tornaram mais frequentes na minha vida. E aí eu busquei ajuda numa casa espírita, que é a Comunhão Espírita, aqui na Asa Sul, que eu tenho um carinho imenso, e que me acolheu, e lá eu fiquei durante 10 anos. Lá eu fiz todos os cursos da Comunhão Espírita, o ESB, trabalhei em grupos chama de grupos de desobsessão, né? Para não falar essa palavra, chama de grupo de passe 1, passe 2, passe 3, mas é bem isso mesmo, né? Trabalhei muito tempo lá e tudo, mas, de novo, alguns conflitos entre mim e algumas pessoas daquele meio me entristeceram, digamos assim, né? E, de novo, eu acho que todas as partes de entristecimento é fruto da nossa imperfeição. Eu sou imperfeito, o outro é imperfeito. A religião em si busca a perfeição, mas, infelizmente, ela é aplicada por seres humanos vivos e falhos. E aí eu fui acolhido pela minha mãe de santo, hoje em dia, né? A gente já se conhecia, ela era amiga da família, a família toda dela famílias de pais de santo e mães de santo, são todos os 7, 8 irmãos são pais de santo e mães de santo, e me acolheu, e eu comecei a participar dos eventos, e uma das coisas que eu não gostei no espiritismo foi, por incrível que pareça, o preconceito espiritual que se tinha, né? Não sei se tem até hoje, mas se tinha muito lá, né, coisa do tipo, é certo isso, não é certo aquilo, e não sei o que lá, e ser mais áspero com algumas coisas, né?
E aí, como eu falo, né, assim, a religiosidade, ela é única e pessoal e intransferível. A gente tem necessidades diferentes e tem caminhos diferentes para acessar o único, o verdadeiro, a felicidade. E que bom que tenha maneiras distintas, diferentes, de proclamar a fé, de ritualísticas, digamos assim, né? Essa é uma diferença muito grande na minha religião, na ritualística, ela é bem diferente, né? Embora tenha muitas coisas parecidas, mas aplicada de maneira diferente, mas é que bom que a gente tem isso, né? E nesse aspecto, a Umbanda me conquistou numa paz e numa entrega e num reconhecimento, assim, que eu nunca tive antes. E acolheu todas as minhas características de contato com o mundo espiritual que eu sofri, que eu vivenciei, e hoje eu trabalho de uma maneira muito mais correta, né? Eu utilizo isso a favor da ajuda de quem precisar, né? Porque para nós a Umbanda é uma ajuda, é poder ajudar quem quer que entre, independente da sua bagagem histórica, religiosa, se ela precisa de ajuda e a gente puder ajudar de alguma maneira, que a gente faça tudo, né? Então, assim, demorou bastante. E não sei se talvez eu mude, talvez eu não mude. Eu não tenho muito esse negócio de abandonei a fé. Eu mudei a maneira de trabalhar a minha religiosidade para uma maneira mais eficiente, mais acolhedora, e que é dura. Ser filho de santo tem suas dificuldades, suas restrições, enfim, como cada um na sua particularidade tem, né? Mas eu sempre penso assim, eu não abandonei fé nenhuma, eu só amadureci o que eu sou, a minha essência, e interpretei melhor e consigo hoje utilizar a minha essência e a minha religiosidade de uma maneira mais positiva, mais assertiva, mais forte, mais intensa, mais prazerosa e mais completa. Beleza. Quem que é o próximo? Bom, o meu processo, vamos dizer assim, né, minha avó, como diria o Conforto, se dizia católica não praticante. Eu não sei se do tempo que eu conheci minha avó, ela foi alguma vez na missa. Mas, enfim. E aí, por, digamos assim, talvez por convenção, sei lá, a minha mãe também falava. Só que, quando ainda na pré-adolescência, vamos dizer assim, minha mãe resolveu buscar, né? Até porque o contato dela com a Igreja Católica era mínimo, vamos dizer assim, porque minha avó não ia, então acabava que ela não ia também. E nesse processo dela buscar, né, ela foi em várias igrejas, chegou em centro espírita também no comecinho, né? Nesse ir buscar, ela foi convidada por várias pessoas e eu acompanhei, né? Então ela sempre me levava para todas as igrejas, que nem foram tantas assim. E aí, na minha religião, a gente batiza aos 12, dos 12 para cima, porque teoricamente antes você não tem o discernimento do compromisso que você firma com Deus, né? Mas e tal. Então, eu batizei com 12. Batizei ainda uma criança, né? Vamos dizer assim. E assim, eu tenho na minha cabeça, isso não é uma coisa da minha religião, eu acho que é minha, né? Que há uma diferença entre batismo e conversão, né? Eu era batizado, eu entendia, me falavam o que era certo, o que era errado, me explicava, mas assim, no primeiro momento, até pela idade em que eu entrei, eu acho que eu não fazia meio pelo fator coercitivo que criança tem, entendeu? Deus não quer, Deus está vendo. Não que minha mãe usasse esses argumentos comigo, né? Ela sempre me explicava, o que ela não sabia a gente ia, perguntava, a gente chama de cooperador, né? Não de pastor. Perguntava para alguém que sabia melhor para me explicar, e aí eu fui crescendo dessa forma, né? Mas sempre assim, eu ia na igreja, assistia o culto, lá a gente não tem dízimo, tem oferta, que é mais ou menos a mesma ideia
que o Sam me colocou, a gente não fala quanto, então você vai lá, com a mãozinha fechada, coloca dentro da caixinha e vai embora, né? Que é bem a ideia porque é tudo em nome de Deus, então a gente fala que é tudo para a honra e glória de Deus, não para nossa. A gente não pode fazer uma coisa para se exaltar, mas para Deus. Mas eu fui realmente, assim, no meu ponto de vista, me converter a ponto de imergir mesmo, de praticar, de fazer as coisas, né, que a gente acha certo. Então, depois eu estava com uns 25 anos já, né, porque eu, do jeito que eu fazia, eu nem permitia muito que as pessoas se aproximassem, porque eu ia assistir o culto e corria para casa, né. Depois de casado, 1 ano de casado já com a minha esposa, que acabou batizando na mesma igreja que eu, depois que conheceu e tal, então a gente ia junto, mas sempre nesse mesmo esquema. A gente acabou sendo abraçado por um conjunto de irmãos da igreja, e aí a gente começou a ver que não era só aquilo ali de ir ali, assistir o culto, a pregação e tal, né, louvar a Deus na minha casa, né. E aí aí nesse momento eu acho que eu saí do mero, não que o batismo seja algo pouco, é uma coisa importantíssima, né, mas foi onde eu complementei, né, e aí onde eu me converti, porque aí agora, depois desse momento, eu passei a entender melhor, e eu passei a não só ir lá buscar, né, porque eu ia na igreja, assistia o culto, via a palavra de Deus e aquela coisa toda, e saía, contribuía com aquilo que eu achava que devia, que eu sentia no meu coração de contribuir, e saía. Hoje não. Hoje eu e minha esposa, creio eu que pela conversão, ou seja, agora que a gente entende e está mais dentro, a gente também faz um pouquinho para Deus, né? Porque quando a gente faz para um pequenininho de Deus, a gente está fazendo para Ele também. Então eu acredito que a minha conversão efetivamente não aconteceu no batismo, pela juventude, porque eu só tinha minha mãe de referência, então a gente não... E era muito nessa coisa de vai embora, mas depois que a comunidade abraçou a gente também, depois de casado, eu acho que rolou a conversão efetivamente. Então, pelo que eu entendi, foi algo que não foi pontual, né? Foi um processo gradual, então, a sua conversão. Teve um momento que você... Não. Desde o batismo, Carol, para mim, sempre foi o lugar onde eu ia e eu sentia em paz, entendeu? Fui em outras igrejas, não, como o Conforto falou, não é que a gente acha que lá tá errado, né? É porque foi o lugar onde eu me encontrei, né, com Deus, é onde eu senti em mim Deus e a presença de Deus. Então, todo esse percurso que eu tive até os 25, que eu te falei que foi a conversão, eu sempre me senti muito bem, eu sempre fui, porque ali era a minha ligação com Deus, né? Eu me sentia bem lá e eu respondia muito do que eu queria saber e tudo mais, né? Agora, eu acho que até lá, por mais que eu me sentisse dessa forma, estava sendo uma via de mão única, porque eu ia, né? Porque eu acho que você fazer a oferta ali para a igreja para ajudar, né? Que a casa de Deus ele precisa se manter. Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja paga energia, água, luz, né? E tal. Isso aí não era necessariamente eu fazia porque eu sentia bem e tal, mas só. Hoje eu já acho que eu tô mais... Eu admito que agora é uma via de mão dupla, não na mesma intensidade, óbvio, que o que Deus faz para mim, frente ao que eu faço para as pessoas, né, e consequentemente para Deus, é muito inferior, né, muito pequenininho, frente ao que Deus já me deu na vida, né. Eu falo que Deus me deu espiritualmente, no me chamar, né, no me acolher ali, no fazer eu sentir naquele lugar ali, e tudo mais. Então, mas agora eu me sinto melhor, porque eu não só tô lá extraindo, eu consigo, mesmo que pouquinho, dar algum retorno. Pouco, mas, né?
Então, eu me sinto hoje convertido no sentido de estar mais completo do que no início. Então, o meu eu acho que vai ser o menos esperado, porque, na verdade, eu nunca tive religiosidade nenhuma em casa, nada, de nenhuma denominação. E aí, eu acabei, quando tinha 14 anos ali, eu conheci minha esposa, né? E aí ela ia fazer um retiro da igreja, e eu queria agradá-la, obviamente, gostava dela, e eu falei, vou lá fazer, né? E aí eu fiz o retiro da escalada, inclusive, foi até engraçado com você falando. Hoje eu não participo mais da escalada, né? Mas eu fiz esse retiro com 14 anos. E aí eu particularmente acho engraçado, porque enquanto assim, a gente tem uma sociedade que é cristã, na sua maioria, muitos lares são católicos, vocês falaram assim, de BGE. Os meus pais não eram nem de BGE, nem de, tipo, nada mesmo. Não sei quantas vezes eu vi meus pais indo na missa também. Mas com 14 anos eu fiz esse retiro e comecei a frequentar mais os grupos, né? Mas é até engraçado que o que me espantou, para falar assim, foi que eu percebi que eu tinha uma ideia de um espantalho da religião. Eu até tinha, para falar assim, eu até era o contrário, eu era bem preconceituoso mesmo. Preconceito não é bem a palavra, mas assim, eu não gostava mesmo de nada de religião, só fui mesmo por conta da Monique. E aí, chegando lá, eu me surpreendi, e aí foi algo demorado também, não foi logo, assim, né? Tipo, não foi o retiro que fez mudar minha vida. O retiro fez eu, vou começar a frequentar. E falando assim, eu ainda sou muito novo, eu tenho 25, mas ali por volta dos 17, 18, eu lembro até que era uma época, por exemplo, eu ia na missa todo dia, então eu realmente frequentava e vivia aquilo ali, né? Lia muito. Eu acho que o que mais me chamou foi a via intelectual mesmo. Como eu falei, eu tinha uma ideia de um espantalho da Igreja Católica, do que ela era, e eu comecei a estudar, ler livros sobre história da Igreja, pegar mestres, doutores em história, mestres, doutores em liturgia, em teologia, e eu fui vendo que aquilo fazia muito sentido. Então foi bem uma via intelectual, assim. E aí, ao mesmo tempo que eu fui conhecendo, como eu falei, pra gente, Deus é uma pessoa, né, você tem esse encontro, eu fui cada vez me encontrando mais. Então, a cada missa que eu ia, eu me sentia, não é assim, se sentir melhor, mas sabe, esse sentimento que eu acredito que todo mundo aqui tenha com sua própria religião. E eu também percebi a parte da moral também foi, para ser bem sério, foi bem determinante, porque como minha família não tinha nada, eu não acho que para ter moral tem que ter religião, tá? Mas no caso da minha família, eu acho que atrapalhava, assim, não existia uma moral, e eu encontrei um lugar que me ajudava muito a, por exemplo, ser o melhor Rodrigo que eu posso ser, entendeu? E aí, isso foi sempre crescendo, crescendo. Então foi esses dois pontos, assim, né? Foi essa parte da moral, de me dar algo que parecia encaixar muito bem quando você via, sabe? E essa outra parte de perceber a igreja de um jeito totalmente diferente, né? Então, eu sou um católico que não é católico de berço no Brasil, que é bem, bem raro.